Sabe aquela sensação que às vezes nem tem nome, um zumbido de fundo de que o sistema interno está sobrecarregado? Aquele estado em que um conselho como "é só pensar positivo" soa quase como uma piada. É uma sensação no corpo de que algo travou, mas cadê o botão de reiniciar? Hoje a gente vai explorar a mecânica por trás dessa experiência. Sem promessas, só um convite para a gente olhar para dentro com um pouco mais de clareza. Vamos pensar um pouco. A gente gosta da lógica das máquinas, né? Traz um certo conforto. É tudo muito previsível. Um computador trava? Bom, a gente sabe o que fazer, atualiza o sistema e pronto. Mas e quando o nosso hardware biológico começa a dar sinal de exaustão? A resposta não é uma linha de código. Tentar aplicar essa lógica simples num sistema tão complexo, tão sensível quanto o nosso, é como querer rodar um programa de última geração num computador da Idade da Pedra. Simplesmente não funciona. Então, para onde a gente olha? Se não é a força de vontade, se não é se esforçar mais, onde pode estar a chave? Talvez esteja em entender a diferença fundamental entre uma fisiologia que opera em modo de sobrevivência e uma que opera em modo de segurança. E é nessa análise que a gente vai desconstruir um pouco essa ideia de amor próprio. Vamos tirar ela do pedestal de um ideal a ser alcançado e olhar para ela como o que talvez ela seja, um estado biológico, um estado real, tangível, de segurança neurológica, uma forma de trazer coerência, de organizar o nosso sistema operacional mais antigo. E para a gente começar a entender essas nossas configurações de fábrica, talvez a gente precise primeiro questionar, de forma bem gentil, uma das nossas crenças mais básicas, sobre onde a nossa experiência de vida realmente começa. Se a gente parar para pensar, a resposta que vem quase no automático para muita gente é no cérebro, claro. Mas a biologia, ela nos convida a olhar para um começo um pouco diferente. Um começo que pulsa, muito antes de qualquer pensamento. Uma história que começa com o primeiríssimo ritmo da vida. E aqui, a coisa fica muito interessante. A gente tende a imaginar uma hierarquia, com o cérebro no topo mandando em tudo. Mas olha só, o coração não é só uma bomba. Ele tem uma rede neural própria, um cérebro próprio, e gera o campo eletromagnético mais potente do corpo todo. Ele age como um verdadeiro maestro, enviando muito mais informações para o cérebro do que recebe dele. É como se o coração definisse o clima, a paisagem emocional em que o cérebro vai operar. E quando essa comunicação entre o coração e o cérebro flui de forma limpa, sem ruído, o nosso corpo entra num estado que a ciência chama de coerência. É o nosso sistema operacional voltando para sua configuração original, integrada. É, de certa forma, a assinatura biológica do que poderíamos chamar de amor fundamental, um estado de ausência de medo, de ausência de fragmentação. E isso nos traz para um paradoxo que muita gente sente na pele todos os dias. Se o nosso design original é para conexão, para segurança, para essa tal de coerência, por que então a experiência diária de tanta gente parece uma batalha silenciosa e exaustiva contra a própria mente, contra o próprio corpo? Bom, a explicação para esse paradoxo talvez esteja num mecanismo de sobrevivência super eficiente, mas implacável, que todos nós temos: o nosso cérebro primitivo. E principalmente no poder invisível do que chamamos de memórias implícitas. Olha esse número, 95%. É quase tudo. Isso significa que na maior parte do tempo, a gente talvez não esteja de fato no comando. A gente está operando no piloto automático, seguindo um manual de sobrevivência que foi escrito lá na nossa primeira infância, muito antes da gente ter qualquer capacidade de entender o que estava acontecendo. E a partir daí, o nosso sistema nervoso aprendeu a operar basicamente em dois modos. O modo defesa, onde a amígdala, o nosso detector de fumaça, está no controle total. O corpo se fecha, se contrai, procurando ameaças. E tem o modo segurança, onde o nosso cérebro mais evoluído, o córtex pré-frontal, está no comando, permitindo conexão e empatia. O grande desafio é que aquele manual antigo ele nos deixou travados no modo defesa como configuração padrão. E aqui tem um ponto que pede muita compaixão com a gente mesmo. Por que parece que a gente sempre volta para os mesmos padrões dolorosos? A resposta é pragmatismo biológico. O cérebro primitivo não é masoquista, ele só quer economizar energia. E a dor que a gente já conhece, a autocrítica de sempre, a ansiedade familiar, isso é um caminho conhecido, previsível. Agora, a paz, a felicidade, um amor tranquilo, isso é um território novo. E para esse cérebro antigo, o que é novo gasta mais energia e pode ser um risco. E é assim que aquela armadura que um dia foi tão importante para nos proteger, hoje, talvez, tenha virado uma jaula. Entender isso muda tudo. Deixa de ser uma falha de caráter, uma fraqueza nossa, e passa a ser o que é. A biologia agindo como um guarda-costas super protetor, mas que, coitado, está usando um manual de instruções de 30 anos atrás. Certo.
Então, se o problema é um sistema operacional antigo rodando em loop, como a gente faz para conversar com ele? Como a gente pode sinalizar para o nosso sistema de alarme interno que a guerra talvez já tenha acabado? A primeira coisa é entender que a resposta não está em tentar convencer a mente com argumentos lógicos. A mudança não é mental. Ela é física, ela é sentida no corpo. Se trata de criar, literalmente, novos caminhos neurais. E isso exige ação, repetição. É sobre oferecer novas experiências de segurança para que o corpo entenda, na única língua que ele conhece, que o ambiente mudou. E uma das ferramentas mais diretas e eficazes para esse diálogo é a respiração coerente. E veja bem, não é respirar de qualquer jeito. É uma técnica mecânica bem específica. Inspirar devagar por 4 tempos, segurar por 2 e, o mais importante, expirar bem lentamente contando até 6. E a beleza disso é pura biologia. Essa expiração mais longa e lenta ativa uma coisa chamada nervo vago, que é como um cabo de fibra ótica que vai direto para o nosso sistema de alarme, a amígdala. E a mensagem que ele envia é muito clara. O ritmo do corpo diminuiu. Tá tudo bem. Pode desligar os alarmes. Nós estamos seguros. É um verdadeiro hack biológico para a segurança interna. Outra ferramenta muito poderosa são as micropermissões. São pequenos respiros de soberania no meio da nossa rotina. Atos que parecem minúsculos, mas que treinam uma habilidade vital chamada interocepção, a capacidade de sentir o que está acontecendo dentro da gente. Cada vez que fazemos isso, a gente está pegando o volante de volta das mãos do piloto automático. E tem uma técnica um pouco mais avançada que é a reconsolidação de memórias. Isso pode soar um pouco poético, mas é um processo neurológico real. O nosso cérebro primitivo não distingue muito bem o tempo. Então, ao revisitar uma memória antiga, mas trazendo uma nova informação, a de que agora existe um adulto ali capaz de proteger, o cérebro pode literalmente reescrever aquele arquivo antigo, adicionando uma camada de segurança onde antes só existia perigo. Ok, agora vamos dar um zoom out. Vamos ampliar o nosso foco por um instante, o que significa praticar tudo isso no contexto do mundo em que a gente vive hoje. E aqui está a essência da soberania pessoal. É conseguir separar a consciência que observa da máquina que reage. O tal do amor próprio se revela não como um estado de se sentir bem o tempo todo, mas como a ciência, a prática de ser o seu próprio abrigo no meio da tempestade e não ser a própria tempestade. E isso é crucial, porque grande parte do nosso mundo moderno parece ter sido desenhada para acionar cirurgicamente o nosso sistema de resposta a ameaças. Os alertas de notícia constantes, a cultura da urgência no trabalho, os gatilhos de comparação nas redes sociais, são ecossistemas inteiros que, de certa forma, se beneficiam ao manter nosso sistema de alarme sempre ligado. E isso nos deixa com uma reflexão. Nesse cenário todo que tantas vezes parece querer sequestrar nossa atenção e o nosso sistema nervoso, a busca intencional por regular o próprio corpo, por construir segurança por dentro, deixa de ser só uma questão de bem-estar, não é? Talvez transformar o próprio corpo em um lugar seguro seja o ato mais profundo de soberania pessoal que existe. Algo para se sentir da próxima vez que o sistema der aquela travada.